Bom dia, paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero agora ler a palavra aqui. Vou hoje passar uma palavra aqui que fala das bênçãos, né? Em Deuteronômio 28. Então eu vou dar uma lida aqui, depois eu vou dar uma explanada nela, né? Tá bom? E diz assim a palavra de Deus: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantam contra ti. Por um caminho sairão a ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão o temor de ti. E o Senhor te o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo sobre a terra, que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás às nações, a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para que os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Então Deus aqui, Ele tem as bênçãos para nós, para nos abençoar. Ele tem, existe e tem, né? E, na verdade, Ele é o dono da galáxia toda, né? Ele não é só do ouro e da prata. Mas Ele exige uma coisa do homem, é que o homem esteja na presença dEle, e que guarde os seus mandamentos, a sua palavra. Deus requer do homem fidelidade, para poder, então, Deus abençoar. Fidelidade em todo sentido, né? Fidelidade a Deus, não tendo outros deuses, porque não existem outros deuses. Existem
vãs filosofias humanas, mas outros deuses não existem. Existe um só Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De eternidade a eternidade sempre existiu. Agora, Deus ele exige, ele requer do homem fidelidade. Então, em todos os lugares, primeiro, só existe Ele como Deus, tem que ter somente Ele. Mas ele exige, aliás, ele não é que exige, ele requer do homem, além da fidelidade, ele requer observância da palavra e obediência. Observância e obediência. Porque observar, olhar é uma coisa, mas você observar e você obedecer a Deus segundo a palavra, então nós vamos ter a bênção completa, né? Como eu li aí, ele tem as bênçãos completas para quem. Mas também se a pessoa ele se desviar do caminho, ele entrar por outras veredas, ele não vai colher bênçãos, ele vai ter maldições sobre maldições. Porque diz aqui, né? Para frente que está falando aqui das maldições que tem o homem quando ele não anda de acordo com a palavra. Então, nós precisamos estar na presença de Deus em todo o tempo. Por quê? Porque Deus, ninguém engana Ele. Mesmo que a pessoa queira fazer as trapaças por baixo do pano, mas para Deus ninguém vai esconder. Ninguém esconde nada de Deus, né? E então a gente precisa ser fiel a Deus, precisa obedecer a Deus para ter as bênçãos que está falando aqui em Deuteronômio 28. Muita gente quer ter as bênçãos, mas não quer obedecer. Ele quer ter as bênçãos, mas tem outros deuses. Perdão. Então, assim, nós precisamos realmente das bênçãos, precisamos, mas para isso Deus requer de nós fidelidade, requer de nós um cumprimento da lei, né? da palavra, a observância da palavra, né? E assim por diante. É como eu li aqui o texto. E Deus, ele é rico em misericórdia, ele é rico em tudo, porque ele não é o dono do ouro da prata apenas. Tem gente, Deus é o dono do ouro da prata. Não, Deus é o dono da galáxia inteira, com todas as riquezas que ouro e prata, mas tem outras coisas mais caras ainda do que o ouro e a prata. Existe o diamante, por exemplo, mais caro do que o ouro, mais caro do que a prata. Então, e fora o diamante tem outras coisas mais preciosas, é mais caro ainda, que o pessoal acostumou com ouro, com prata, né? A diamante também é uma coisa que usam para pôr pedras de diamante em anéis, né? Mas se torna o anel muito caro daí. Mas além do diamante, existem outros metais, ou vamos dizer assim, como se fosse o ouro, né? Mas existem outros metais mais caros ainda que o ouro, mais caro que o diamante ainda. É que a humanidade, nós, os homens, a gente não sabe nada, né? Mas Deus é o dono de tudo. E ao mesmo tempo, como Ele é o dono de tudo, você requerer, aliás, você fazer parte e permanecer sendo abençoado por Deus, Deus requer do homem fidelidade, requer do homem obediência, requer do homem andar em santidade, porque se você depender de Deus e você não andar em fidelidade, em obediência e mantendo a fé e a confiança em Deus, você pode escrever que você não vai obter os resultados que deveria ter. Eu sempre uma pessoa fala assim,
tem que ter fé, né? Porque se tiver fé do tamanho de um grão de areia, ele vai transportar de um monte para o meio dos mares, assim por diante. Mas só fé não funciona, não funciona. Olha Pedro, por que Pedro está afundando na água? Ele tinha fé, pela fé ele foi ter uma altura, não foi? Mas quando ele faltou a confiança em Jesus, ele começou a afundar. Então, Deus requer fé, olha, não é só fé não, fé, confiança, obediência e santidade, uma fidelidade completa, porque senão não vai funcionar. Tem gente que fala de fé, mas a fé dele está lá no calcanhar. Se ele orar por uma pessoa, nem dor de cabeça cura. Assim funciona aqui também. Deuteronômio 28 funciona dessa forma também. Temos que andar na presença de Deus em obediência, em fidelidade, porque se não houver fidelidade, ele fala que tem que ser fiel a ele, não ter outros deuses, senão não é abençoado, é amaldiçoado. Quem tem outros deuses como Deus que não é Deus, ele é amaldiçoado. Diz a palavra que o pecado da idolatria é como o pecado da feitiçaria. Então, pecado é pecado. Não tem como uma pessoa dizer assim, mas esse aqui, ó, eu sou aqui devoto de fulana, do fulano e tal. Mas não é Deus, e não é deusas também, não existe. Existe Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deusa não existe, eu nunca vi. Deusa não. Pode ter, aí não, falando uma música e tal, o cara escreve ali, né? Mas Deus é um só, em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente tem muitas coisas que às vezes você vai explicar para as pessoas, ele não vai entender. Como um homem corpo, alma e espírito, tricotomia, né? Mas muita gente não vai entender num linguajar mais apurado, mais moderno, vamos dizer assim, uma sabedoria mais aperfeiçoada. O povo tem que pregar simples para ele. O simples, Jesus era um homem simples. Ele sempre foi simples. Ele é um exemplo de humildade, de simplicidade, né? E de fidelidade. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele só se esvaziou da glória que ele tinha, mas ele continuava sendo o mesmo Deus. Por isso ele não pecava. E para fazer o sacrifício que nós precisávamos, que a humanidade precisava, não poderia pecar. O homem jamais poderia morrer no lugar de Jesus, que o homem é um pecador que peca até no pensamento dele a cada instante. E precisava ser Deus mesmo, né? Ser filho de Deus, mas era Deus também. E é Deus, né? É o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a fidelidade é muito importante para que o homem saiba que é preciso fidelidade a Deus, andar em santidade. Ele tem que fugir do pecado. Se ele estiver no pecado, dizendo que é um pregador, é apenas um crente, mas não sai do pecado. Vai orar por uma pessoa, não é curado só se Deus tiver misericórdia, que Deus faz até as pedras falar. Mas dificilmente a pessoa que vai trabalhar nessa área de cura, que nem eu tenho o dom da cura, né? Mas se eu andar no pecado, como que não vai funcionar nada? Nem dor de cabeça Deus vai curar, porque quem cura é Deus, não é nós, não é o homem. Por quê? Por causa da infidelidade, por causa do pecado, sabe? O pecado corrói o homem. O pecado, ele gera morte espiritual, né?
E aqui no texto de Deuteronômio, Deus é bem claro. Ele requer do homem fidelidade, ele requer do homem para que guarde a sua palavra, ande de acordo com a sua palavra, para ele reter, aliás, para ele ser beneficiário das bênçãos que existem em Deuteronômio 28. Mas falando no Deuteronômio 28 também, já no versículo 15 em diante aqui, já fala das maldições, né? Ele fala das maldições aqui já também. Se a pessoa, assim como tem as bênçãos, mas existem as maldições, quanto igual tem as bênçãos. Em vez de ter as bênçãos, tem as maldições. Por causa da infidelidade, por causa da maneira que ele conduz a vida dele, né? E nós precisamos realmente ser pessoas dependentes de Deus, andar no caminho em obediência, em santidade e pela fé também, né? Fé, confiança e obediência e santidade. Então, para tudo isso funcionar, Deus tem colocado na frente do homem a palavra. Se ele fizer, diz a palavra aqui, né? Se ele andar conforme a palavra, se ele estiver conectado com Deus, realmente com Deus, não na idolatria, outros deuses, então aí vai funcionar a palavra para ele. Tem outros que Deus abençoa porque ele tem um coração, sabe, um coração que Deus conhece o coração, né? Muitas vezes você vê a cara, mas não vê o coração, né? Deus vê todas as coisas, Deus é Deus, né? E, mas como é que o fulano é abençoado? Mas se você pudesse observar o coração da pessoa, é um coração que não anda dizendo mal para ninguém, é um homem, uma mulher de Deus, que andam segundo a palavra, muitas vezes conhecem a palavra, mas pouco ainda, né? Mas eles procuram fazer a coisa certa. Então, nós não podemos julgar assim, o fulano morreu, foi para o inferno. Quem é que pode julgar outra pessoa, outro ser humano igual a nós? Não podemos fazer isso, não, porque ninguém sabe. A própria palavra diz assim: muitos que vocês pensarão que não estarão comigo estarão, e outros que vocês pensarão que estarão comigo não estarão. Existem aqueles que nascem para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Então, de maneira nenhuma nós podemos julgar, mas o fulano nada está assim, aqui vai para o inferno. Não, como nós vamos julgar uma pessoa? Esse julgamento é um julgamento que traz maldição para a própria pessoa, porque fica julgando a pessoa sem saber. Nós nem temos esse direito de julgar ninguém. A pessoa ele está hoje no pecado, mas amanhã ele pode ter vida com Deus e ser salvo ainda. Por isso, nós não podemos até falar assim, o cara morreu, foi para o inferno, mas também é outra coisa que não podemos nem falar, porque só Deus sabe. Então tem muitas coisas na vida do ser humano que precisa ter prudência para falar, não falar. Prudência é não falar coisa precipitadamente, ter prudência, sabedoria, para que você não entre em um campo minado de coisas perigosas que vai te trazer consequência. Então, nós para receber essas bênçãos em Deuteronômio, está escrito aqui. É fácil, é só chegar no Deuteronômio 28 e você ler. Qualquer pessoa que sabe ler, pode ler para ver. E andar de acordo conforme a palavra, que ele vai ser abençoado, dessa forma que eu li aqui. Mas precisa ser obediente a Deus, a palavra, e a fidelidade também, tem que ter a fidelidade. E andar, não desejar mal para ninguém, andar no caminho. Bom, tem que guardar a palavra, então tem que andar dentro da palavra, né? A palavra é a bússola para nós andarmos de acordo conforme a palavra fala, né? E
além de ser bússola, ela é alimento para o espírito. A palavra é alimento para o espírito. E a palavra também é a água espiritual que lava por dentro o espírito do homem, da mulher. Ele é a água que limpa. E que Jesus falou para a mulher samaritana: se dessa água que você está bebendo aqui, tornará ter sido, mas da água que eu lhe der jamais terá sede. Será em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ele está falando da palavra, a água e a palavra. Amém? Mas acabou o tempo aqui já. Gente, eu vou fazer uma oração aqui. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, papai, pela tua santa palavra. Eu peço a ti, Senhor Deus eterno Pai, que visite em todas as tribos, línguas e nações da face da terra, aqueles que precisam ser curados, sejam curados, os que precisam ser libertados, sejam libertados, os que precisam ser salvos, sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.